Olá, diletos alunos, tudo bem? Vamos dar início ao nosso novo módulo do assunto Organização da Administração Pública. A organização da administração pública, hoje em dia, está fundamentada em duas legislações, o Decreto-Lei 200 de 67 e o novo Estatuto das Empresas Estatais, a Lei 13.303 de 2016. Mas, quando a gente fala em organização da administração pública, nós vimos lá no nosso módulo introdutório que a expressão administração pública, ela pode ser utilizada em dois critérios, critério subjetivo e no critério objetivo. Vimos que pelo critério objetivo, a expressão administração pública representaria a própria atividade administrativa, que é função típica do poder executivo, enquanto a expressão administração pública no critério subjetivo deveria ser escrita com letra maiúscula, porque representaria o conjunto de órgãos, entidades e pessoas jurídicas responsáveis por força de lei ao exercício de uma função administrativo. E de acordo com o Decreto-Lei 200 de 67, esse decreto é de antes da nossa Constituição Federal de 88. Mas não se preocupem, esse decreto ele foi recepcionado pela atual Constituição. Então, de acordo com o referido decreto, a expressão administração pública no critério subjetivo se divide em administração pública direta e indireta. Então, a administração pública se organiza se dividindo em administração direta e indireta. A administração pública direta representaria o conjunto de órgãos e agentes pertencentes aos entes políticos que executam diretamente as funções administrativas. Eu estou falando de um conjunto de órgãos e agentes pertencentes à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. São eles que formam a chamada administração pública direta. Já a administração pública indireta são aquelas entidades mencionadas no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que existem para auxiliar a administração pública direta no exercício de alguma atividade que vá atender os interesses da coletividade. Então, é lá no artigo 37, parágrafo Artigo 37, inciso 19, não parágrafo, gente. Artigo 37, inciso 19, que está estabelecido. Somente por lei específica será criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, cabendo lei complementar, neste último caso, definir as suas áreas de atuação. Então, da leitura desse artigo, nós conseguimos extrair a presença de 4 entidades da administração pública indireta. Eu estou falando das autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Mas antes da gente começar a análise dos componentes da administração direta e indireta, é importante a gente analisar as formas de atuação da administração pública, que de acordo com a doutrina e o Decreto-Lei 200 de 67, podem ser classificados como centralização, descentralização e desconcentração. Então, a gente diz que a administração pública atua de forma centralizada quando a atividade administrativa é exercida pelas próprias pessoas políticas através de seus órgãos e das suas respectivas administrações diretas. Então, a gente diz que a administração atua de forma centralizada quando o ente político titular daquela atividade executa essa atividade diretamente por intermédio de seus órgãos, tá? Então, os órgãos públicos internos que compõem a estrutura do Estado é que se organizam em relação à subordinação hierárquica. Então, são esses órgãos pertencentes aos entes políticos que vão executar diretamente, de forma centralizada, aquela atividade. Então, repetindo, atividade, a gente diz que a administração age de forma centralizada
quando a atividade administrativa prevista na Constituição Federal é executada diretamente pelo ente político titular dessa atividade. A Constituição Federal, por exemplo, diz que é de competência da União, é titularidade da União, o serviço de emissão de moeda, tá? Ou serviço de transporte aéreo. Então, nesse caso, quando a União executa diretamente o serviço postal, né, aeropostal, então, quando a União executa diretamente essa atividade de emissão de moeda, por exemplo, ela está agindo de forma centralizada. Agora, dentro da centralização, é necessário uma organização interna. Então, para a administração pública conseguir executar as suas atividades e serviços de forma a atender o princípio da eficiência, é necessário que o ente político se organize para isso. Então, dentro da centralização, a gente encontra a chamada desconcentração. Então, na desconcentração, a atividade continua sendo executada pelo ente político, mas é executada de forma especializada. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de atividades cuja competência é pertencente à União. Então, a União, com base na Constituição Federal, no artigo 22, elenca uma série de serviços e atividades que são de competência da União. Quando a União executa essas atividades diretamente, através de seus órgãos, a gente diz que nós estamos diante de um serviço centralizado. Só que a União, ela precisa se organizar internamente, senão vira bagunça. Então, a União pretende distribuir cada uma das suas atividades e serviços para um compartimento seu especializado. Então, a União, que é um ente político, vai pegar cada atividade listada aqui na Constituição Federal e vai entregar cada atividade dessa para um órgão seu especializado naquela atividade. Essa divisão interna, né, organização interna, divisão interna de atividades previstas na Constituição Federal entre os compartimentos internos da administração pública é que se chama desconcentração. Então, a desconcentração, eu gosto sempre de destacar esse O, desconcentração é um fenômeno de organização interna, onde o ente político, nesse exemplo, eu peguei a União, vai dividir a sua lista de atividades e serviços previstos na Constituição Federal e vai entregar cada atividade dessa para um compartimento seu especializado, para um órgão público especializado. Mas, professora, essa última atividade aqui, ela não tem um órgão especializado. Quando isso acontece, o que a administração pública pode fazer? A lei diz o seguinte: quando a administração pública tem uma determinada atividade ou serviço, mas não possui um órgão público suficientemente especializado para executar essa atividade ou esse serviço, o que a administração pode fazer? Criar um novo órgão e entregar a esse novo órgão essa atividade especializada. Agora, a gente sabe que para criar órgão só pode ser através de lei. E o órgão não age sozinho. Eu vou criar um órgão, vou ter que criar cargos, vou ter que fazer concurso público para nomear servidores para ocuparem os cargos inerentes a esses órgãos que vão executar essa atividade especializada. Às vezes, o ente público já está no limite de gasto com pessoal. O ente público não possui condições econômicas, orçamentárias para criar um novo órgão. Então, a lei, o artigo 75 da Constituição Federal, diz que a atividade administrativa ela pode ser exercida diretamente pela administração pública através de seus órgãos, ou ela pode transferir a execução dessa atividade ou desse serviço para outra pessoa jurídica. E aí, quando o serviço sai do ente centralizado e passa a ser executado por outra pessoa jurídica, nós estamos diante da descentralização.
Então, a desconcentração ocorre quando o ente político divide suas várias atividades e serviços entre os seus compartimentos internos. Se alguma atividade ficar sem um órgão especializado, a administração pode, por meio de lei, criar esse novo órgão e entregar para esse novo órgão essa atividade especializada. Distribuindo para órgãos já existentes ou criando órgãos para receber essa atividade especializada, nós continuamos na desconcentração. Mas quando o ente político não deseja ou não pode, por questões orçamentárias, criar um novo órgão, ele também não pode deixar de executar aquela atividade administrativa. Ele pode transferir a execução dessa atividade para uma outra pessoa jurídica. Então, quando a atividade sai do ente político e passa para outra pessoa jurídica, nós estamos diante da descentralização. A lei estabelece 2 tipos de descentralização. Eu tenho a outorga de serviço ou atividade administrativa ou a delegação de serviço. Então, dê uma olhadinha aqui nesse mapa mental. Desconcentração, criar órgãos ou organizar-se internamente com os órgãos já existentes. Descentralização, o serviço sai do centro. Então, a administração pública direta, o ente político vai transferir aquela atividade ou aquele serviço para outra pessoa jurídica. Ele pode fazer isso mediante a outorga de serviço público ou delegação de serviço público. Na outorga de serviço público, haverá a transferência da competência / titularidade daquele serviço para uma outra pessoa jurídica. Então, vamos fazer um desenho aqui. Então, essa aqui eu tenho o município. E uma das competências, uma das atividades que são de competência do município, de acordo com o artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal, é o serviço de coleta de lixo e limpeza de uma cidade. Ou seja, todo serviço de interesse local será de competência do município. Exemplo do serviço de coleta de lixo e limpeza de uma cidade. Então, determinado município tem essa atividade administrativa para executar. Ele olha internamente e percebe que não tem um órgão público suficientemente especializado para executar o serviço de coleta de lixo e limpeza de uma cidade. Nesse caso, o município tem 2 alternativas iniciais. Criar um órgão especializado e dar a esse novo órgão essa atividade específica, mas ele não pode fazer isso por questões orçamentárias. Ou ele pode descentralizar, transferir a execução desse serviço para outra pessoa jurídica. E aí a gente tem as 2 situações: outorga de serviço público ou delegação contratual. Na outorga de serviço público, haverá a transferência da titularidade do serviço, mais a competência para executar. Só que a Constituição Federal diz que a titularidade de uma atividade administrativa, a titularidade de um serviço público não pode sair das mãos do poder público. Por essa razão, o ente político, integrante da administração pública direta, só pode transferir titularidade do serviço mais competência para executar o serviço para entidades da administração pública indireta. Então, a outorga de serviço público é obrigatória a transferência dessa atividade para as entidades da administração pública indireta, certo? Então, exemplo, o serviço de coleta de lixo e limpeza da cidade do Rio de Janeiro é um serviço descentralizado. O município do Rio de Janeiro transferiu a titularidade desse serviço e a competência para executar esse serviço para uma empresa pública chamada Colurb. Então, a Colurb, no Rio de Janeiro, é a empresa pública prestadora do serviço de coleta de lixo e limpeza da
cidade. A Colurb é uma empresa pública, portanto, integrante da administração pública indireta e pode receber a titularidade e a competência para executar o serviço. Então, outorga, haverá sempre a transferência da titularidade, mas a competência para executar o serviço. A outorga, gente, só pode ser formalizada através de lei. É através de lei que o ente político vai criar a entidade da administração pública indireta para receber a atividade, a prestação do serviço, ou autorizar a criação dessa entidade para que ela receba a possibilidade de executar esse serviço. Mas lembrando que ela vai ter a titularidade, mais a competência para executar o serviço. Isso é outorga de serviço público. Já na outra modalidade de descentralização administrativa, nós temos a delegação contratual. Na delegação contratual, haverá apenas a transferência da execução do serviço. A titularidade continua nas mãos do poder público, continua nas mãos do ente político. E ele vai transferir apenas a execução do serviço para uma empresa privada, uma pessoa jurídica, direito privado, ou uma pessoa física vencedora da licitação. Então, a administração pública, mediante licitação, vai transferir a execução de um serviço público. Essa transferência é apenas da competência para executar. A titularidade continua nas mãos do poder público. E, mediante licitação, aquela empresa vencedora ou a pessoa física vai assinar um contrato de concessão de serviço público ou permissão de serviço público. Então, a delegação sempre vai ser formalizada por contrato administrativo, mediante licitação. Não se esqueça, delegação contratual. A pessoa física ou jurídica vencedora da licitação vai assinar um contrato para ser prestadora de um serviço público por sua conta e risco. Existem duas modalidades de delegação contratual. Eu tenho a concessão e a permissão. Concessão é modalidade de delegação feita pelo poder concedente à pessoa jurídica ou consórcio de empresas, mediante licitação, sempre na modalidade concorrência, aquele que consiga comprovar que tem condições de executar aquele objeto por sua conta e risco. Ela é chamada de concessionária de serviço público. Isso acontece com o transporte coletivo nos municípios. É competência dos municípios prestar o serviço de transporte coletivo. Mas os municípios prestam esse serviço mediante delegação contratual. Fazem a licitação e contratam as empresas de ônibus, que são as concessionárias desse serviço de transporte coletivo municipal. Então, isso é muito comum. O serviço de coleta de lixo e limpeza de uma cidade também é possível se fazer a descentralização por delegação. É o que acontece na cidade de Maceió. Então, na cidade de Maceió, o serviço de coleta de lixo e limpeza da cidade também foi descentralizado, mas foi diferente do município do Rio de Janeiro. A descentralização, neste caso, foi mediante delegação. E a empresa, nesse caso, a Viva Ambiental, vencedora da licitação, assinou um contrato para ser a concessionária de coleta de lixo e limpeza na cidade de Maceió. Então, eu tenho que lembrar que a diferença, o desenho é bem diferente. Enquanto na desconcentração o serviço continua sendo executado dentro de uma única pessoa jurídica, na descentralização pressupõe a existência de duas pessoas jurídicas. Uma que vai transferir a execução da atividade e outra que vai receber a execução dessa atividade. Então, lembrando que
Dentro do direito administrativo, nós temos a desconcentração e a descentralização. A desconcentração é um fenômeno de organização interna, onde o ente político vai dividir internamente as suas várias atividades entre os seus compartimentos internos, podendo até criar um novo órgão, que é um compartimento interno seu, para receber essa atividade e executá-la de forma especializada. Já a descentralização, ela é fundamentada pelo princípio da especialidade. Sempre que possível, a atividade administrativa deve ser executada por pessoas autônomas, por pessoas jurídicas, sejam elas de direito público ou de direito privado. Então, na descentralização, que pode ser por outorga ou delegação, e principalmente na descentralização por outorga, haverá a criação de uma entidade da administração pública indireta. Porque as entidades da administração pública indireta, elas surgem no ordenamento jurídico através do projeto de lei que cria uma autarquia, por exemplo, ou autoriza a criação de uma empresa pública, sociedade de economia mista ou uma fundação pública. Então, formas de atuação da administração pública: centralização, descentralização e desconcentração. Centralização é quando a atividade é executada diretamente pelo ente político titular desse serviço ou dessa atividade, de acordo com a Constituição Federal. Quando o serviço é descentralizado, é quando o serviço ou atividade sai do ente político, titular principal dessa atividade, e passa a ser executado por outra pessoa jurídica. Eu tenho a descentralização por outorga ou a descentralização por delegação contratual. A outorga haverá a transferência da titularidade, mas a competência para executar o serviço. Só quem pode receber outorga de serviço público ou atividade administrativa são entidades integrantes da administração pública indireta. Já a descentralização por delegação será transferida apenas a competência para executar o serviço. A titularidade continua nas mãos do poder público, e a descentralização só vai ocorrer mediante licitação, que vai selecionar a pessoa jurídica ou a pessoa física para a assinatura de um contrato de concessão de serviço público ou permissão. A permissão é modalidade de delegação feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica mediante licitação em qualquer modalidade que demonstre capacidade de desempenho por sua conta e risco, certo? E uma outra dúvida: a desconcentração, que é o fenômeno de organização interna, ela acontece tanto dentro dos entes políticos como dentro de cada entidade integrante da administração pública indireta. Então, a autarquia, quando ela divide internamente as suas várias atividades e serviços, isso é um fenômeno de desconcentração. Por exemplo, o Banco do Brasil é um exemplo de uma sociedade de economia mista. Quando o Banco do Brasil cria agências por todo o Brasil, essas agências, elas estão desconcentrando a atividade realizada pelo Banco do Brasil. Quando nós temos agências dos Correios em vários lugares do país, isso é um exemplo de desconcentração. Então, terminamos esse assunto introdutório e na próxima aula nós começamos a tratar de administração pública direta e as entidades da administração pública indireta. Até a próxima. Tchau, tchau!